Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: que foi? Os discípulos responderam: que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos também foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. E Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, como igreja, estamos celebrando a alegria deste tempo pascal. Cristo ressuscitado, Cristo vivo, luz que brilha nas trevas.
E durante todo este período nós estamos meditando nas liturgias as aparições de Cristo ressuscitado. E todas as narrações das aparições de Jesus são muito bonitas, muito significativas, mas essa aparição a esses discípulos que estavam se encaminhando para esse povoado um pouco distante de Jerusalém, chamado Emaús, essa aparição, ela é muito significativa, e principalmente para a comunidade primitiva, depois que os evangelhos foram produzidos, porque no início, o cristianismo, vocês sabem que não era considerado uma religião. Os judeus e os romanos o entendiam como uma seita, e os primeiros cristãos eram perseguidos, tinham que celebrar a fração do pão, a missa, nas catacumbas. Por isso o padre dizia, óleo dos catecúmenos, nas catacumbas, escondidos, porque senão eram mortos, quando eram denunciados, eram colocados no Coliseu para serem devorados pelas feras. Então o cristianismo, no início, que não era cristianismo, não era uma religião, aqueles que desejavam seguir Jesus, entravam para o caminho. Então, a comunidade primitiva era denominada de o caminho. Por isso, falamos tanto nos dias atuais do caminho neocatecumenal, ou daqueles catecúmenos, aqueles que vão iniciar a fé, como hoje a Olívia está iniciando, vai iniciar pelo batismo. A partir de hoje, a Olívia vai entrar no caminho, e ela vai entrar no caminho, na presença de Jesus, e é Jesus, claro, através também do testemunho dos pais, que vai conduzindo a vida dela, como nós escutamos no evangelho de hoje, que reconduziu a vida dos discípulos. Então, esses discípulos estavam se afastando de Jerusalém, desanimados, ou seja, estavam voltando entristecidos para aquela vida antiga que eles tinham, porque estavam frustrados mediante a crucifixão e morte de Jesus. Então eles depositaram uma grande confiança de que o Nazareno, Yeshua, aquele rabino, poderia ser o Salvador. Porém, ele foi crucificado e morto. Então agora não temos mais o que fazer. Vamos voltar para a nossa vida e tocar a nossa vida como tocávamos antes. As perspectivas deles foram frustradas. E é interessante a gente trabalhar a questão da perspectiva, porque eles tinham essa perspectiva messiânica, de que o Messias de Deus iria reconstruir a grandeza de Israel, salvar Israel da dominação, no caso romana. Mas, ao invés de enfrentar Roma, Jesus se estendeu os braços para ser crucificado. Então, é importante a gente ter essa consciência, que muitas frustrações que nós temos, inclusive religiosas, provêm das falsas percepções que nutrimos. Então, as frustrações que temos, na maioria das vezes, não são as pessoas que nos impuseram. As frustrações que temos foi por causa da perspectiva que nós colocamos. Não é assim na nossa vida? Eu faço um comércio com perspectiva que vou ganhar dinheiro, daí não ganho, me frustro. Onde está Deus? Mas você achou que você ia ficar bilionário.
e não foi tudo isso, você se frustra. Com as pessoas a mesma coisa, a gente põe grandes perspectivas nas pessoas, aí quando a gente vai conviver, ela não é tudo isso. Não é que ela não é tudo isso, é porque você nutriu grandes expectativas. Então nós temos que tomar muito cuidado com as nossas expectativas, porque a gente pode se frustrar, porque muitas vezes a gente não consegue ter uma visão real e verdadeira das coisas, e é o que aconteceu com esses discípulos. Eles estavam tristes porque tinham nutrido uma perspectiva enganosa sobre o que seria o Messias prometido para Israel, e tão enganosa que quando Jesus ressuscitado se coloca no caminho com eles, eles estão cegos, porque estão fixados naquela maneira de pensar, naquela perspectiva, então eles não conseguem enxergar a presença de Jesus. E aí Jesus então começa a explicar as Escrituras para eles. Jesus começa a mudar um pouco a perspectiva deles, começa a retomar os textos proféticos, certamente os textos que nós meditamos na Semana Santa, que nós chamamos também de Semana da Paixão, o servo sofredor de Isaías, e como eles mesmos atestaram depois que enxergaram Jesus, aquela forma como Jesus falava, aquecia, ardia o coração deles. Eles já percebiam ali alguma verdade, por isso talvez até que não deixaram que Jesus continuasse o caminho e convidou ele para ficar, porque a noite estava chegando e sabemos dos perigos noturnos. E quando é que as escamas dos olhos deles vão se abrir? Vão cair e os olhos vão se abrir quando Jesus vai tomar o pão, abençoar e distribuir o pão. Ali eles vão ter a certeza de que é Jesus, de que Jesus não havia morrido e de que ele estava falando de um outro tipo de redenção e de salvação. E veja que bonito esta cena. Eles que não continuaram o caminho porque era noite, por medo dos perigos noturnos, quando os olhos deles contemplam o ressuscitado, eles apressadamente, no mesmo momento à noite, voltam para Jerusalém. Ou seja, quando nós nos encontramos com o ressuscitado, a gente não tem mais medo dos perigos noturnos, a gente não tem mais medo de voltar para Jerusalém, porque a gente sabe que, por mais que a vida possa ser desafiadora, por mais problemas que se apresentem em nossa vida, jamais o sofrimento, a dor e a morte serão o último capítulo da história do ser humano. Então eles voltam para Jerusalém. Voltar a Jerusalém significa enfrentar a cruz, enfrentar a perseguição por Jesus. Então nós somos convidados a voltar para a nossa Jerusalém, que é a nossa vida cotidiana, cheia de desafios, cheia de cruzes, cheia de problemas e dificuldades, mas a gente lê essas situações quando estamos em Cristo de uma outra maneira. Por isso que o cristão nunca é azedo, é amargo diante dos problemas e das dificuldades. Não é porque ele gosta de sofrer, ele é sadomasoquista, como Nietzsche dizia. Não é porque ele busca o sofrimento,
mas é porque ele lê o sofrimento, as dificuldades à luz do ressuscitado, tendo e nutrindo no seu coração esta certeza que o sofrimento e que a morte não é a última palavra na sua vida. Então, como é que nós relemos as situações de nossa vida? Se a gente, diante dos problemas e das dificuldades, se torna uma pessoa amarga, azeda, revoltada, ainda nós não estamos conseguindo enxergar o ressuscitado em nossa vida. Por isso que quando Jesus abençoa o pão e distribui, ele desaparece diante deles, porque agora ele vai aparecer para nós em qual sacramento? Da Eucaristia. Nós não vemos mais Jesus como homem, mas nós podemos contemplá-lo no sacrário. Dali a pouco o padre vai consagrar, e é o sacramento da Eucaristia, esse sacramento do amor, da entrega de Jesus, que nós renovamos a cada missa que celebramos, é que vai nos dar força para que a gente enfrente a nossa Jerusalém. Por isso não podemos ser católicos de IBGE. Quem é o católico de IBGE? Aquele que você pergunta: você é católico? Sim. Vai à missa? Às vezes. Um católico de IBGE vai ser amargo, vai ser revoltado. Nós temos que ser mais do que católico de IBGE, temos que ser católicos de preceito. Qual é o católico de preceito? Que vem na missa nos domingos e dias de... Mas melhor ainda se nós também não formos só católicos de preceito. É bom de vez em quando vir na missa durante a semana também. Então, quando você tem uma dificuldade na sua vida, um problema na sua vida, quem você deve recorrer? Aonde você tem que vir? No sacrário. Ali é o meu, é o seu, é o nosso lugar. Diante de Jesus, comungar Ele. E eu tenho certeza que se a gente viver esta comunhão com Ele, que Ele deixou sacramentalmente através da Eucaristia, nós vamos ter força para enfrentar tudo, com coragem e com um sorriso no rosto, não porque somos bobalhões, mas porque temos Jesus, o ressuscitado. Como diz Pedro na segunda leitura de hoje, essa bela carta, ele diz: somos apenas migrantes nesta vida, né? Estamos apenas em migração nesta vida. Ele já nos libertou dessa vida fútil pela sua cruz. Aqui essa vida é boa, é legal, mas é fútil. A gente está aqui só de passagem. A gente precisa construir, sim, uma casa, um lugar lá no céu, porque lá é o nosso lugar. Viver aqui na terra, mas com olhar no céu, porque Ele ressuscitou, e aqueles que morrerem com Ele também ressuscitarão. Então este é o caminho que a Olívia, vai fazer como cristã. Por isso eu vou pedir que vocês fiquem em pé, só os pais e padrinhos da Olívia. Então nós vamos iniciar agora o rito do batismo da Olívia. Só que ela está dormindo, ela não tem consciência do que está acontecendo. Quem está assumindo a fé por ela? Vocês. Então semana que vem eu quero ver vocês trazendo ela na missa. Se não trazer, os padrinhos vão trazer, porque quando vocês chegarem diante de Deus, na porta do céu, São Pedro vai cobrar isso. Não vai cobrar quanto sapatinho você deu para a Olívia. É bom dar também, pode dar um presentinho, mas quantas vezes você levou ela para
igreja, incentivou ela a ser uma cristã, ela a fazer o caminho. Então, eu vou perguntar para vocês: para viver na liberdade dos filhos e filhas de Deus, vocês renunciam ao pecado? Para viver como irmãos na comunidade de fé, a igreja, vocês renunciam tudo aquilo que causa e que gera a divisão e a desunião entre nós? Para seguir a Jesus Cristo, único caminho, vocês renunciam ao diabo, autor e princípio de toda a maldade e pecado que há neste mundo? Agora, vocês vão professar a fé. Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, que foi o Criador do céu e da terra? Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, que nasceu da Virgem Maria, padeceu, morreu, ressuscitou dos mortos e subiu aos céus? Vocês creem na terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, nesta igreja que vocês estão pedindo o batismo, na igreja católica, na comunhão dos santos, na ressurreição da carne e na vida eterna? Tem certeza? Não vai deixar ela se batizar em outro lugar não, se rebatizar não, né? Porque só existe um batismo. Então esta é a fé que da igreja recebemos e sinceramente vocês a professam no lugar da Olívia, e é a razão de nossa alegria em Cristo Jesus. Graças a Deus. Então agora, professada a fé, vamos batizar a Olívia. A água já foi consagrada na missa da vigília pascal, então podemos batizá-la. Mamãe fica aqui desse lado, ela vai, os padrinhos ficam aqui. Vamos lá? Fica aqui do lado, mamãe. Que nome escolhestes para a vossa filha? Olívia. Tem certeza? Sim. Olívia. Vocês querem que a Olívia seja batizada na fé da igreja? Vocês se comprometem a educá-la nesta fé? Sim. Vocês vão ajudar? Posso puxar a orelha de vocês depois? Então tá bom, vamos lá. Olívia, eu te batizo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A vela? Agora, padrinho, vai naquela velona lá e acende essa velinha. Sabe como é o nome daquela velona? Círio Pascal. O Cristo ressuscitado, luz do mundo. Pode ficar aqui? Isso, mais aqui. O problema da nossa igreja é isso: a gente quer conforto e atrapalha a liturgia. Mas não vai conseguir por causa do... Pode vir devagar. Por que você está fazendo isso aí? Por que você está fazendo isso aí? Porque é a Olívia. Mas por que você está protegendo a vela? Para não apagar o fogo. Então quem que não vai permitir que a luz da fé se apague na vida dela? Você, os padrinhos e a mamãe. Então podem dar a vela para a Olívia. Querida Olívia, ela é esperta, tá vendo? Segura junto. Querida Olívia, pelo batismo você recebeu a luz de Cristo ressuscitado. Que você possa caminhar hoje como uma filha da luz e jamais das trevas. Amém. Pode apagar a vela. Agora a madrinha, a mamãe, pode ser? Coloque uma pitadinha de sal na boquinha dela, porque Cristo nos mandou ser sal da terra e luz do mundo. Querida Olívia, que você agora, como batizada, possa ser uma cristã de verdade, seguidora de Jesus Cristo.
sal da terra e luz do mundo. Muito bem, agora vamos aqui na frente. Apresenta a Olívia para a comunidade. Erga ela. Agora temos um novo cristão de pé, comunidade. Acolhamos a Olívia. Seja bem-vinda. Aleluia, aleluia. Pode voltar para o lugar. Aleluia, 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 aleluia. Agora todos nós professamos a nossa fé rezando: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Queridos irmãos e irmãs, conscientes de que o Cristo ressuscitado caminha conosco, assim como caminhou com os discípulos em Emaús, apresentemos nossas preces como fruto da palavra que acabamos de escutar e aqueceu os nossos corações. E a cada intenção, a Deus elevada, nós diremos: Senhor, olhai com bondade